A graça e a paz, irmãos, sejam todos bem-vindos à 18ª lição. Nem parece que a gente já está aqui, né? Mas enfim, estamos terminando. Hoje eu quero falar para você que o líder, ele é um bom discípulo. Esse é o nosso tema de hoje. Essa lição fala que ninguém consegue se tornar um líder se ele não for um bom discípulo. É impossível alguém que deseja um dia ser aprovado como um marido, uma esposa, não passar pelo estágio que ele é como filho. Então, ser um bom filho, uma boa filha, é um bom treinamento, vamos dizer assim, para você um dia estar na posição de ter a sua família. Então, tudo que você vive como discípulo vai te treinando para se tornar líder. Mas a gente nunca deixa de ser discípulo. A todo momento a gente cuida de pessoas, mas também é cuidado por alguém. Ninguém entre nós anda sem um discipulador. Todos são discipulados por algum líder e nós também discipulamos nossos discípulos. Essa é a condição de Jesus. Ele treinou 12 para que 12 treinasse mais um outro grupo de discípulos e assim foi crescendo. Então, hoje eu quero falar sobre, nessa visão de crescimento, nessa visão do reino, as condições de um discipulado. Veja bem, quando nós percebemos a relação de um médico e um paciente, a primeira condição para que o paciente seja curado é ele reconhecer a condição dele, que ele está ali como alguém enfermo, alguém procurando uma ajuda especializada. O paciente não pode chegar para o profissional, para o médico e determinar o tratamento. É o médico que conduz essa relação. É o médico que pede exames, é o médico que decide por fazer o procedimento cirúrgico e etc. É assim também na nossa vida. Os discípulos tiveram a oportunidade de escolher andar ou não com Cristo, mas Cristo estabeleceu o padrão do discipulado. Venha comigo aqui. No Evangelho de Lucas, no capítulo 14, no verso 26, está escrito assim, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e a mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, você não pode servir a Cristo do seu jeito. Você não pode servir a Cristo querendo que as coisas aconteçam da maneira como você acredita que tem que acontecer. Você tem que desapegar, você tem que ir desarmado. Então, nós recebemos influência dos nossos pais, a educação deles, mas quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, muito do ensinamento de Cristo vai confrontar, vai desconstruir a nossa sabedoria. Quando nós olhamos para essa palavra, veja bem, em algum momento nós vamos ter que fazer escolhas. Se você priorizar sua casa, sua família, você que é casado, seu cônjuge, você que é solteiro, priorizar a tua faculdade, você que trabalha, priorizar sua carreira, perceba, você não é digno de seguir a Cristo. Quem é prioridade na sua vida? Quem é o primeiro? Quem de fato está no centro, a base, o fundamento? Tem que ser Cristo. Então, se for para trabalhar, tem que ser Cristo. Esse é o preço do discipulado. Jesus continua falando assim, e qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. A sua cruz, muitas das vezes, pode ser fazer a obra de Deus com pouco recurso financeiro. Tomar a sua cruz, às vezes, é fazer a obra com enfermidade. Às vezes, fazer a obra tomando a sua cruz é você morar em um local que não é o local que você gostaria. Quantos pastores são enviados para regiões que não têm conforto? Ou seja, ele teve um desejo, um desenho na mente dele de morar numa cidade, mas por causa da obra do Evangelho, ele teve que ser enviado para uma outra cidade. Você percebe isso? Às vezes a gente fica olhando demais para o nosso ego, para o nosso umbigo, e nós não tomamos a cruz. Ninguém aqui recebeu uma cruz desproporcional. Quando você recebe uma cruz,
é porque o Senhor está te capacitando. No mundo espiritual você já foi capacitado para suportar as pressões, e essas pressões liberam poder. Cada um de nós aqui recebeu uma medida de cruz. Então, acredita em mim. Aquilo que você reclama é o que você precisa para avançar. O apóstolo Paulo falava do espinho na carne dele. Essa foi a cruz que ele recebeu. Então, cada um aqui não devemos ficar reclamando, murmurando. Sabemos que nós devemos seguir a Cristo com tudo que nós temos, da maneira que nós podemos, dentro das circunstâncias. Acredita em mim. O Senhor Jesus, ele sempre foi gentil, carinhoso, atencioso com a multidão. A multidão estava com fome, ele dava o que comer. A multidão precisava de uma cura, ele liberava um milagre. Mas com os discípulos, ele sempre foi duro. Porque ele sabia que para o nível de discípulo que ele precisava forjar, ele precisava através da palavra. Esse é um padrão de discipulado. Então, quantas vezes nós temos dificuldade de responder ao nosso discipulador? Sabe? Se é algo da parte de Deus, com a palavra de Deus, e o Espírito está movendo, nós não podemos questionar. Então, nós devemos fazer para Cristo. Por isso, que quando a gente aceita o encargo de ser líder de célula, a gente está se comprometendo com a obra de Deus. Então, tudo que é meu é do Senhor. Eu não sou dono de nada, Ele é dono de tudo. Crê em mim, crê em mim. Olhe a mão de Deus por trás da mão humana. Então, você está numa igreja em célula, nós estamos marchando e nós vamos sim, como Cristo, dar uma palavra dura em alguns momentos, mas é para gerar em você crescimento. Então, decida responder nos tempos de crise, sim. Decida prosperar, decida avançar em nome de Jesus. E por último, a Bíblia fala no Evangelho de Mateus que nós precisamos fazer discípulos. Observe que no texto, em Mateus 28, no verso 19 e 20, está escrito: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E aí eu te pergunto, fazer discípulo dá trabalho? Dá. Fazer discípulo tem que ter investimento financeiro? Sim. Fazer discípulo vai comprometer o seu tempo? Também. Fazer discípulos tem renúncia? Claro que sim. Fazer discípulos pode doer? Claro. Fazer discípulos pode ser tanta coisa, mas eu sei que vai valer a pena. Como diz aquela canção do Juliano Som, vai valer a pena. Vai valer a pena. Então, não fica olhando para o processo. Sabe, na obra de Deus, a gente fala assim para Jesus, a gente não sabe o que tem pela frente. A gente vai ter que organizar eventos, a gente vai ter que, em alguns momentos, fazer contabilidade para organizar os recursos que chegam à nossa mão. Nós vamos ter que administrar processos, nós vamos ter que fazer gerenciamento de pessoas. Só que quando a gente aceita Jesus, a gente nem faz ideia de tudo isso. Mas assim, o propósito vai se revelando. Mas saiba que se você de fato quer ser um discípulo de Jesus, ou seja, você poderia somente ser a multidão que crê nele. Você vai ser salvo. Mas o discipulado é somente para aqueles que querem reinar. Então, se você de fato ama Cristo a ponto de ser um discípulo, uma das evidências é que você está ensinando, está fazendo discípulos. Como que isso acontece? Deus te chamou nessa obra. Tudo que você for fazer na obra tem que apontar para um novo discípulo. Aqueles que cuidam do prédio estão contribuindo para que as funções espirituais, eclesiásticas da igreja aconteçam e a alma seja alcançada. Então, diretamente, aquele que leva a palavra, porque nós somos salvos pela palavra, pela pregação que nós cremos, contribui para o evangelho e contribui para a formação de um discípulo. Mas indiretamente, todos nós, o nosso testemunho, as nossas orações
estão envolvidas. Então nós vamos ter a grata surpresa de que a nossa vida ela foi gasta para que tantas outras vidas sejam alcançadas. A gente não faz ideia de quantas vidas nós temos parte. Talvez você que assistiu o meu vídeo nesse momento, essa lição de hoje, eu tenho pedrinhas na coroa de pessoas do seu discipulado que eu estou ajudando a batizar, ou que eu já ajudei a se formar um discípulo. Você tem participação no meu ministério, porque pessoas no meu relacionamento foram alcançadas através do seu trabalho. Então nós estamos envolvidos. E no final de tudo, nós fazemos parte da família de Deus. Então, decida hoje colocar diante de você, tome nota, o que hoje te impede de ser mais frutífero. Quais as suas principais dificuldades? O que se você recebesse hoje, fluiria o seu ministério? O que falta para a sua célula romper? O que falta para você, líder em treinamento, crescer e se tornar um líder? O que falta para você, líder, crescer e multiplicar o seu discipulado? Então, perceba, você coloca, identifica e entra na posição. Então, não seja imparcial, não seja neutro, não seja passivo. Pelo contrário, seja proativo. Assuma aquilo que depende de você. Porque Deus vai fazer aquilo que você não der conta. Mas aquilo que você consegue, você tem que fazer. Então, decida hoje romper. Se tem dificuldades, tem resistência, é porque tem algo especial aí. Nós sabemos que no mundo temos aflições, mas já que nós vamos ter aflições no mundo, que seja fazendo a obra. Se você decidir não fazer a obra, você também vai ter aflição. Quantos de nós sabemos de histórias de pessoas ricas que têm cama, mas não tem sono para dormir? Tem comida na geladeira, mas não tem fome para comer. Então não adianta. Quem pisou no Santo dos Santos não sabe viver longe desse lugar. Para onde iremos se só tu, Jesus, tem as palavras de vida eterna? Amém? Então, se você conhece, tem revelação do que é ser um discípulo de Cristo, não negocie, olhe para frente e avance. Porque primeiro você vai colocar o pé, depois Deus vai colocar o chão. Se Ele te separou, Ele te chamou, então vá para a cruz, fale para Ele: Pai, se for possível, afaste-se esse cálice de mim, mas que não seja feita a minha vontade, seja feita a tua. Jesus falou e você vai falar também. Amém? Deus te abençoe. Até a 19ª lição. Estamos terminando em nome de Jesus. Valeu!